Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, a você que está aqui prestigiando esse nosso canal, né? A gente sempre busca trazer alguns temas, alguns tópicos bem específicos com relação a algumas questões que se nos apresentam aí no nosso dia, né? Para a gente aprender a lidar melhor com algumas questões do nosso dia a dia. Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês: vocês conhecem alguém que já falou assim para vocês que ou recebeu de algum guia, de algum mentor, ou até pelo um processo de ayahuasca que não precisa mais reencarnar, ou então a pessoa falando simplesmente que não quer mais reencarnar, né, que quer seguir, enfim, para outros orbes, para outros planetas, para outras dimensões, ou você já falou isso para alguém que recebeu de algum guia que não precisará mais reencarnar, ou você falando que não quer mais, não gostaria mais de reencarnar. E aí tem dois pontos que é importante a gente compreender. Quando a gente finaliza um ciclo, é porque a gente já aprendeu tudo que a gente deveria ter aprendido. Ou então, aquele ciclo ele não nos serve mais como o ambiente melhor e mais propício ao nosso aprendizado. Então, quando a gente fala isso, a gente está partindo do pressuposto de que a Terra, essas nossas experiências aqui na Terra, na materialidade, não tem mais nada a nos oferecer, a nos ofertar. E aí cabe aquela compreensão. Será que eu completei esse ciclo de verdade? Ou será que eu não querer reencarnar mais está mais conectado não a um processo de aprendizado, de despertar, de liberdade, né, de libertação minha, mas mais um processo de medo, de não saber lidar com as questões do dia a dia, as minhas próprias limitações, as minhas fraquezas, ou seja, eu comecei a ver o próprio encarne, a própria existência na materialidade como sinônimo de dor e sofrimento. Eis a questão. Então, sobre essas duas percepções, né, de que algum mentor meu, ou então eu alcancei essa compreensão de que eu não vou mais reencarnar, essa é uma percepção até menos negativa. E a outra percepção de que eu não quero mais encarnar porque eu vejo o próprio encarne, a própria materialidade como sinônimo de dor e sofrimento, são duas questões bem problemáticas, né? Considerando que a gente tem um ciclo de samsara, né, que é exatamente esse acordar, vivenciar as experiências e dormir e acordar, esses ciclos repetitivos, né, que podem nos comparar, isso é uma visão micro do macro, que é o próprio processo da reencarnação, nos põe em contato com as experiências que são necessárias dentro de um projeto, né, muito bem elaborado pelos nossos engenheiros kármicos, do que é bom para nos salvar de nós mesmos, ou seja, para nos levar a uma vida plena, seja de saúde, seja de felicidade, seja de boas realizações, enfim, de autorrealização. E em todo esse contexto, eu gostaria de focar um pouquinho mais com vocês, com você que está me assistindo, nessa questão das pessoas que falam que eu não quero encarnar mais porque fazem uma comparação diretamente com dor e sofrimento, né? Isso mostra o quão distante, né, essas pessoas estão da própria libertação, do próprio entender das experiências, né, da necessidade das nossas experiências material, o próprio contexto de como seres divinos, né, de nós trazermos consciência à matéria e nós retornarmos, né, aos planos superiores, à nossa verdadeira morada, não só depois de ter deixado a nossa consciência, a nossa marca na matéria, mas também de levar todas essas experiências como iluminação do ser. E aí a gente faz aquela comparação, né, que nós só vamos estar verdadeiramente liberados, se assim eu posso dizer, desses ciclos kármicos ou da roda de samsara, após compreendermos o que viemos aqui compreender, o que precisamos compreender, que é exatamente as verdades divinas que vão nos libertar, né, diante das nossas pequenas verdades ou até das inverdades que a gente costuma nos contar no nosso dia a dia, nas nossas experiências. É importante a gente dizer também que quanto mais renegarmos, né, as experiências, quanto mais renegarmos a nossa necessidade de aprender a viver essas experiências de forma mais leve, mais desapegada, mais sofreremos, né? Uma comparação que eu gosto muito de fazer é como se nós estivéssemos vivendo, vamos falar de novela, que é uma coisa bastante disseminada na nossa cultura aqui brasileira, bem ou mal, não vamos entrar nessa polêmica, mas a questão é o seguinte, que nós descemos a carne, reencarnamos como personagens, né? O ego inferior, o eu, personalidade, né? Hoje estou o Sérgio, e quando eu vivo isso com
tanta profundidade e achando que isso é a mais pura verdade, que eu faço desse personagem o próprio sentido de viver. Então, o que que acontece? Se pudermos fazer uma comparação com as nossas novelas aí, é como se um ator entrasse num palco, por assim dizer, vivesse um personagem e quando acaba a gravação, ele não largasse mão daquele personagem e continuasse vivendo como se ele fosse aquele personagem. Então, o que nós temos feito ao longo das nossas encarnações é bem parecido com isso. Ou seja, eu encarno hoje Sérgio, vivo as minhas experiências, faço dessas experiências uma grande verdade, desencarno e não tenho noção do que aconteceu realmente. Então, imagine só você. Eu encarno, recebo o nome, é como se eu estivesse entrando no palco da vida, ou seja, na gravação de uma novela, e eu gravo o que eu preciso gravar, ou seja, eu vivo aquelas experiências que eu preciso experienciar para o meu bem maior, né? E aí, no processo de desencarne, eu deveria abrir mão, obviamente que durante um processo, né, de abrir mão dessa personalidade, lembrando que a gente teve várias personalidades ao longo de todas as nossas encarnações, e eu não consigo abrir mão. Por quê? Tudo que eu vivenciei, eu fiz disso uma verdade absoluta. E a verdade absoluta, nesse nível em que nós vivemos, ela é muito limitante, né? E é o que a espiritualidade tem nos chamado muita atenção, né? Que a gente precisa ter muito cuidado, que ao invés de defender as nossas verdades como verdades absolutas, que nós busquemos compreender as verdades divinas, as verdades de Deus. E essas verdades de Deus vêm dizer que o nosso processo de reencarne nada mais é do que uma forma de experienciar as leis, de experienciar as próprias circunstâncias da vida que vão nos colocar em contato primeiramente conosco mesmos, né? Depois com o outro, com todos ao meu redor, tudo para enriquecer essa minha vida, minhas experiências e também me colocar em contato com as verdades que regem essa minha própria realidade, para que eu aprenda a ter discernimento. Então é muito estranho a gente querer desejar ou achar que recebemos já um aviso de um guia, de um mentor, que não precisaremos mais reencarnar, ou que nós reneguemos a grande oportunidade de iluminação, a grande oportunidade de libertação, né, que essa experiência nos leva à verdade e a verdade liberta. Então, nós renegarmos isso exatamente está no sentido contrário, oposto ao que viemos aqui fazer. Então, muito me estranha quando alguém fala assim que não quer mais encarnar, e pior ainda quando essa pessoa fala no sentido de tentar se mostrar como já bastante iluminado, assim, eu não preciso mais, né, eu já vivo muito amor, ou seja, não consegue lidar com as questões e não entende que a consciência humana, né, nós somos uma consciência onde todos somos um, e enquanto um estiver em sofrimento, nós também não teremos paz exatamente pelo que nos conectam um a um, que é a nossa própria essência. Outra coisa interessante que a gente também não pode deixar de olhar é que muitos seres que não precisam mais encarnar, né, seres que já têm um quanto de luz suficiente, né, ou seja, realmente concluíram esse ciclo de reencarnação, não precisam encarnar, eles continuam reencarnando, né, para nos auxiliar e não deixam de ser também novas experiências para esses seres, enquanto tantos outros seres como nós, ainda muito limitados, mais nas sombras do que propriamente na luz, estamos aí falando que não queremos mais reencarnar, ou que já recebemos orientação que não reencarnaremos mais, né? Lembrando que a própria existência material, ela faz parte, né, do plano da eternidade. Obviamente que nos planos materiais tudo é passageiro, tudo é transitório, mas a matéria em si ela jamais vai deixar de existir, senão para aqueles, obviamente, que não estão tendo aquela experiência material no momento. Mas nós sabemos que dentro da polaridade divina, né, existe o lado espiritual, a polaridade espiritual e a polaridade material. E a questão não é destruir a materialidade, não é que ela não vá mais existir, que ela não tenha necessidade, mas sim que a matéria não nos domine, não me domine mais. E esse próprio processo da reencarnação traz essa grande lei, a lei de que não nos deixemos dominar pela matéria, mas que dominemos a matéria, né, no sentido mais profundo e mais benéfico que o dominar pode ter nesse contexto, né? Então eu venho para cá para que o meu espírito tenha contato com a matéria, para que o meu eu divino traga consciência para essa matéria, traga consciência para esse mundo, traga consciência para essa consciência coletiva que aqui está, ainda um pouco apartada, exatamente por uma ilusão de se sentir separada, desagregada, né, do todo. Então, eu trago consciência, mas eu também imprimo essa consciência no meu próprio, na minha própria personalidade, e por meio dessa minha personalidade, o que eu estou hoje, eu consiga me elevar aos planos superiores e levar essa bagagem como
verdades compreendidas. Bem, e esse breve recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês, é exatamente que a gente pare de renegar, né, o privilégio, o grande propósito, né, benéfico que é reencarnar. Nós sabemos que existem filas, né, de espíritos esperando o momento de reencarnar, querendo, ansiando, né, implorando pela reencarnação, e os que estão aqui não estão sabendo lidar, não estão sabendo significar suas experiências, não estão dando o devido valor que deveriam dar, ou seja, renegando a experiência de estar encarnado, para que daqui a alguns anos, depois do desencarne, esteja novamente nessa fila, ansiando por uma nova oportunidade de experienciar a vida na matéria, que é sim luz, que é benéfica, que é libertadora, quando nós damos os significados propícios e oportunos a cada experiência que vivemos, que vivenciamos em nossas vidas materiais. Então, sinceramente, pelas minhas experiências, eu penso que é muito mais glorioso, né, falarmos que queremos sim reencarnar, precisamos sim de novas compreensões para reencarnar cada vez com mais leveza, com mais prosperidade, que a gente seja capaz cada vez mais de trazer mais consciência a esse plano material e aos seres que aqui estão, e também que nós possamos alcançar mais consciência, que esse é o propósito principal de estarmos aqui, mas que jamais reneguemos essa oportunidade, esse privilégio, essa bênção, né? Por que não dizer bênção de estar na carne e poder aprender? Porque quanto mais eu experiencio da forma correta, mais rápido eu estarei apto a me libertar disso, até que quando eu desça a terra novamente, não vai ser nesse sentido de prisão, de aprisionamento, de cegueira, de ilusão, mas para trazer mais consciência e para ter uma experiência que é sim sempre enriquecedora e engrandecedora para aqueles, né, que estão vivendo de uma forma proveitosas e oportunas experiências que Deus, por meio da lei de Dharma, nos permite termos, né, quando aqui encarnamos. Pessoal, essa é uma breve mensagem. Espero novamente que sirva para levar a cada um de vocês uma compreensão maior sobre o quão benéfico, o quanto devemos ver como uma bênção a oportunidade, né, de reencarnação e que ela seja experienciada sempre com muito regozijo. Se não está havendo prazer, que nós busquemos compreender o porquê eu não estou conseguindo ver as minhas experiências como prazerosas e aonde eu devo mudar. E aí eu mudo e tudo vai fazer mais sentido, tudo vai ficar mais leve e obviamente eu vou querer sempre reencarnar, porque reencarne neste momento é sinônimo de processo de libertação, né? Aquela busca pela felicidade real que todos nós ansiamos. Esse deve ser o princípio da reencarnação. Fiquem com Deus e até breve.